Bom, boa tarde a todo mundo. Esse artigo, como o Guilherme acabou de falar, eu trouxe para a gente estudar e esclarecer um ponto que eu falei em alguns dos artigos que a gente discutiu de diabetes, sobre a precocidade de diagnóstico de alterações do diabetes no olho. Eu citei até que todos os diabéticos pacientes que eu pego no consultório, todos, independente de terem retinopatia, eu faço pelo menos uma primeira vez, eu recomendo a eles, e eles acabam fazendo numa primeira vez, um OCT de baseline, onde eu meço tanto a camada de as camadas de células ganglionares como a camada de fibras nervosas. Não só a avaliação do cubo macular, né, da mácula em si. Porque trabalhos de alguns anos para cá, de 3, 4, 5 anos para cá, vem mostrando que, como esse artigo vai explicar bem, a gente pode ter alterações neurológicas, a neurodegeneração diabética, precedendo as alterações vasculares. É lógico que não são sempre coisas completamente desvinculadas umas das outras, mas você pode aconselhar melhor pacientes ou só com diabetes, mesmo sem nenhum sinal de retinopatia, ou pacientes que têm diabetes e concomitância de outras doenças oculares, você consegue aconselhar melhor o acompanhamento e o controle do diabetes, logicamente batendo bola com o endócrino ou clínico, né, quem esteja acompanhando o diabetes desse paciente. Então, esse artigo é de 2019, relativamente recente, do JAMA, já citei outro dia, é um bom journal, sempre foi conceituado e tem um encarte só de oftalmologia, um encarte não, uma revista, né, uma seção só de oftalmologia, e esse artigo é sobre alterações longitudinais da espessura da camada de fibras nervosas peripapilares de pacientes com diabetes tipo 2. Aí o próprio título já fala, está falando só de diabetes tipo 2 e não tipo 1. Ele vai se explicar mais à frente por quê. Esse estudo foi feito numa trabalho, né, na universidade, uma universidade sul-coreana. Eles são muito estudiosos em relação a esse assunto. O único ponto que deixa a desejar já de antemão, eu sempre falo para vocês como foi no estudo Alter, que é um estudo para aflibercept, a gente discutiu isso para expandindo o intervalo de dose de aflibercept em pacientes que estão tratando degeneração macular, feito só no Japão. Esse aqui é um estudo da Coreia. A gente sabe que os orientais têm certas diferenças em relação ao nosso padrão, tanto de anatomia ocular quanto de manifestação das doenças, né? A gente discutiu há um tempo atrás, as alterações da cloroquina são mais perifoveais nos ocidentais e mais periarcadas nos orientais, por exemplo. Então, é sempre bom quando você faz um estudo você englobar para dar verdade. Você sugere muita coisa em estudos bons, mas para você dar verdade, a maior validade externa, que a gente chama, né? O seu estudo, que ele fala, tem validade para outras nações ou populações. O ideal é que se use população mais geral. Bom, mas o artigo é ótimo, é muito bom. Algumas pequenas críticas, mas, como eu falei, o JAMA, como algumas outras revistas, o JAMA faz isso, faz os key points. Então, para quem não leu o artigo todo, está aqui. Ó. Ele pergunta como o diabetes tipo 2 pode afetar as alterações da camada de fibras nervosas. E ele vê que nesse estudo, em 101 pacientes com diabetes, você tinha uma redução da espessura da camada de fibras nervosas quando comparado com o grupo controle, que também tinha perda, a gente sabe disso, tem uma velocidade por ano, ele vai discutir isso no artigo. E, entretanto, o tipo 2, né, o diabetes tipo 2 tem uma perda maior do que o ritmo normal sugerido para a idade, mesmo que não tenha retinopatia. Então, esses achados sugeriram que as alterações de fibras nervosas peripapilares podem ocorrer em pacientes com tipo 2 de diabetes, mesmo na ausência de
progressão ou de presença de retinopatia diabética. Então, ele vai discorrer sobre isso durante o trabalho. O diabetes, é importante às vezes a gente discutir algumas epidemiologias, né, alguns aspectos epidemiológicos. Diabetes vai afetar em 2045 quase 10% da população mundial. É muita gente, né? Se a gente está contando, se a gente agora tem 6, 7 bilhões de pessoas, em 2045 talvez tenhamos quase 10 bilhões, 10% é 1 bilhão de pessoas. É muita coisa, né? As lesões neuronais na retina podem acontecer antes de qualquer alteração microvascular clinicamente detectável. Isso já sabia antes, quando esse grupo escreveu esse artigo. Isso não é um conceito novo, ele só ratificou e melhorou o conceito com os exames que ele fez. Isso é chamado de neurodegeneração diabética, em inglês, né, DRN. A neurodegeneração retiniana diabética é diferente da retinopatia diabética, tá? Retinopatia a gente considera quando é vascular. E a neurodegeneração retiniana quando você afeta fibras nervosas e células ganglionares. Isso se deve basicamente a uma apoptose, morte programada dos neurônios, isso vem com a idade, e uma ativação das células da glia. Aí tem mais a ver com diabetes, que produz uma série de reações inflamatórias. Então, a série de reações inflamatórias com ativação glial aumenta o ritmo de apoptose neuronal, que já era presente, e isso vai causar um afinamento da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas. Bom, ele fala aqui, né, na introdução, você já tem uma perda relacionada à idade, em relação a fibras nervosas, isso a gente sabe, e o diabetes parece acelerar essa perda. Então, vamos lá. Eles fizeram um estudo prospectivo, longitudinal, observacional. Por ser prospectivo e envolver grupos selecionados, como caso controle, esse estudo, que foi bem feito, já gera nível 2 de evidência científica. É um bom estudo, tá? O fato de ser prospectivo gera maior potência de confiabilidade de estatística do estudo. Então, é um estudo bom. Como vocês já me conhecem, eles colocaram todos os participantes aderiram à declaração de Helsinki, tarará, e esse estudo foi seguido pelos guidelines do Strobe. Eu não conhecia o que era isso, fui ler, espero que alguns de vocês tenham ido também. Esse Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology é um grupo que faz uma padronização de meta-análise de guidelines. Não só para oftalmologia, não, para especialidades médicas. Então, eles fizeram a partir de número N de pacientes, num estudo, caráter de estudo sendo prospectivo, observacional sempre, sem ser intervencionista. Eles fazem guidelines e esse estudo seguiu o guideline desse grupo. É um artigo publicado, é um grupo igual o de RCA Retina, o Strobe é um grupo de colaboração. Os pacientes, todos os que entraram logicamente no grupo estudado, não os do grupo controle, fala, Nelson, os que entraram no grupo controle, os que não entraram no grupo controle, receberam um diagnóstico de diabetes de acordo com os critérios da Associação de Diabetes dos Estados Unidos, da América. Vocês sabem quais são esses critérios? Alguém sabe aí, não? Então eu vou dar um share aqui, ó, para quem não sabe. E eu também não sabia. Opa. Então aqui, ó, são os critérios da Academia Americana, atualizado. Então é um nível de glicose acima de 126 miligramas por decilitro. Teste de tolerância à glicose, que quase não se faz mais hoje, mas alguns fazem acima de 200. Uma glicose, uma glicemia de 200 miligramas por decilitro em qualquer situação, seja, em qualquer período do dia, tá? Desde que você tenha sintomas clínicos de diabetes, como aumento da sede, aumento da urina, emagrecimento.
ou de crise hiperglicêmica, né, tipo cetoacidose ou qualquer crise hiperglicêmica, e uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Então, esses são os critérios de diabetes, de diagnóstico de diabetes tipo 2, pela Academia Americana de Diabetes. Tá? Então, glicose acima de 126, hemoglobina glicada acima de 6,5. Ô, Japi, o Vale. teste de tolerância, eu acho que ele é feito quando está naquele intervalo de pré-diabetes, 100 a 126, e aí depois você faz o teste do, do líquido, né? Eu esqueci o nome. É do glicerol, eu acho. Isso. É. Mas, hoje em dia, bom, são casos selecionados, né? A maioria acaba fazendo diagnóstico porque Sim, vai acima do nível, né? Mas de um ainda litro se... de cada, né? É o mais fácil. É. Então, esses são os critérios. Os pacientes tinham que ter visão boa de... Eu estou compartilhando aí? Não, tá não. Perdeu aqui agora, calma aí. Só um instante. Perdeu aqui. Vou de novo. Agora foi, né? Agora foi. Tá. Os pacientes, todos tinham visão boa, 20/25 ou melhor, e não tinham nenhuma história de cirurgia ocular. Era um critério de exclusão. Os outros critérios de exclusão eram hipertensão arterial, glaucoma, qualquer alteração do nervo óptico, pressão intraocular maior do que 21, que pudesse classificar isso como às vezes um glaucoma até pré-perimétrico ou qualquer dúvida, equivalentes esféricos maiores que 6, que mais 6 ou menores, ou maiores, perdão, que menos 6, ou seja, de menos 6 a mais 6 você podia incluir. Se fosse alto míope ou alto hipermétrope, você tirava do estudo. Qualquer alteração congênita de disco óptico, qualquer paciente que tinha um comprimento axial do olho de maior que 26, que é critério para alta miopia, e qualquer outro tipo de doença, estrofias e qualquer outra doença retiniana do nervo óptico que não fosse retinopatia diabética. Por que isso? Porque a gente vai discutir no final, são fatores que afetam na velocidade de perda de fibras nervosas, tá? Principalmente glaucoma e alta miopia. Aí, para quem já está acostumado, eu sublinhei de roxo. Então, tá aí o único erro que eu acho no estudo. Erro não é nem da metodologia do estudo, mas que é uma coisa absolutamente desnecessária e que fique como ensinamento para todo mundo aqui. Todos os pacientes começaram a fazer um exame, fizeram um review da história médica por causa do diabetes, acuidade visual, exame de lâmpada de Fenda, mensuração da pressão ocular, exame de fundo de olho, retinografia, a ecobiometria por AL Master, e todos eles fizeram angiografia fluorescênica, mesmo os que não tinham nenhuma alteração de retinopatia diabética. Aí você pode falar, poxa, fizeram isso porque era um estudo. Não tem justificativa. Zero. Podia ter feito só retinografia. Não tem nenhuma utilidade. Se eles fazem isso de rotina lá na Coreia, eles contrariam qualquer tipo de chancela da retinologia mundial, onde se fala que a angiografia fluorescênica é só quando você já tem estabelecida a retinopatia diabética. Então, se todos os pacientes fizeram, não tem absolutamente necessidade. É um erro do estudo, tá? E é um erro no dia a dia. Você não pede angiografia fluorescênica para qualquer paciente que tem diabetes, só se você vê alterações no fundo de olho, tá? Alterações vasculares. Os pacientes foram divididos em um grupo que não tinha retinopatia diabética e outro grupo que tinha retinopatia diabética não proliferativa, tá? Nesse grupo eram só os pacientes com retinopatia diabética leve e moderada. Todo mundo sabe classificar a retinopatia diabética não proliferativa? Alguém quer falar aí ou tá todo mundo com vergonha ou sabe? Se todo mundo souber, tranquilo. Ele vai falar isso aqui numa das figuras, ele vai explicar e eu mostro para vocês. Então eles pegaram os pacientes com retinopatia leve ou moderada, que basicamente são os pacientes que têm microaneurisma, ou, na moderada, aqueles que têm microaneurisma e, além disso, têm menos alterações do que no grupo de retinopatia não proliferativa grave, que pode ser grave ou muito grave, né? Que são aquela regra clássica do 4-2-1.
ou hemorragias em 4 quadrantes, ou ensalsichamento, ou como queiram falar, venous bleeding, venoso, né? Venous bleeding, em 2 quadrantes, ou presença de microaneurismas intrarretinianos, que são os IRMAs, os pré-neovasos, em 1 quadrante. Então, qualquer paciente que tiver pelo menos um desses critérios, seria a retinopatia proliferativa dos 4, né? 4, 2, 1. Se tem um dos critérios, retinopatia não proliferativa grave. Tem 2 dos critérios, ou IRMA, que já vale como final, retinopatia diabética não proliferativa muito grave. Tá? Então, os pacientes que não têm esses critérios e só tem microaneurismas, são os da moderada. E quem só tem microaneurisma, retinopatia diabética não proliferativa leve. Isso está no gráfico aí, depois eu vou mostrar. E um outro grupo controle foi de pacientes que não tinham diabetes, tá? Grupos de pacientes controle. Todos os pacientes que tinham retinopatia proliferativa, tá? Ou retinopatia proliferativa grave, que já tinha IRMA, por exemplo, foram retirados do estudo. Isso é para padronizar melhor, lógico. A tendência é que o paciente muito grave perde até o parâmetro. Se você tem tração em cima do nervo óptico, por neovaso, você perde completamente o parâmetro de medir fibra nervosa e aí esse paciente já não pode ser estudado. Os pacientes que tinham glicose abaixo de 100 e glicada abaixo de 5,7 eram os considerados normais, tá? Para não colocar justamente esses transicionais que o Guilherme falou, entre 100 e 126, que tivessem que fazer algum teste de tolerância, alguma dúvida a um pré-diabetes, tiraram todos. Então tinha que ser absolutamente normal. Abaixo de 100 de glicose, abaixo de 5,7 de hemoglobina glicada. Grupo controle. Todos os participantes fizeram os exames completos e esse exame completo eles faziam a cada 12 meses. Ou seja, eles foram seguidos por 3 anos, fizeram um exame completo por ano, por 3 anos. Tá? Qualquer paciente que nesse período de 3 anos tivesse tido qualquer cirurgia ocular, ou tivesse tido algum diagnóstico, alguma progressão da retinopatia diabética, que passasse da fase moderada, tivesse edema macular, que a gente sabe que edema macular pode ser na fase moderada também, qualquer um desses fatores excluiu o paciente do follow-up do estudo. Perfeito. Então, é um estudo dinâmico. Ele não teve os critérios de inclusão e exclusão amarrados no início, ele foi se moldando durante, né, o período de acompanhamento para que não houvesse um viés de recrutamento no final do trabalho, que pudesse modificar algum resultado. Perfeito. Eles fizeram a avaliação tomográfica, fizeram já o IO Master, como falou ali, com o IO Master das AIS, né, a ecobiometria por interferometria óptica, e fizeram o OCT, todos fizeram no CIRRUS. E aí ele fala, interessante, que eles fizeram aqui ó, a angiografia, que eu discordei, no Heidelberg, né? E fizeram a tomografia sempre no CIRRUS. Por que não fizeram no Heidelberg também? Alguém sabe me dizer? Quem não quiser falar, levanta aí e fala no chat. Por que eles não usaram Heidelberg? Os dois são espectrales? Os dois são espectrais, todos os dois. Bom, ninguém se pronunciou, ou alguém está escrevendo ou não vão falar. Então eu vou falar. O CIRRUS, comparando com o Heidelberg, né, não vou nem falar dos outros, comparando esses dois, o CIRRUS tem um pacote estatístico já certificado para glaucoma, para fibras ópticas, para fibras nervosas peripapilares. O Heidelberg não tem. Agora, você me pergunte por quê, eu não sei se é por patente, por tipo do aparelho, por um ser tomografia por SLO, né, de scanning por laser, que é o Heidelberg, e o outro não sei dizer. Mas o único certificado entre esses dois para medição de fibras nervosas é o CIRRUS, e o Heidelberg não é. Isso a gente vê lá na prática, por exemplo, no serviço, que o nosso OCT é o Heidelberg, a mensuração da camada de fibras nervosas não é tão confiável e de progressão ele não mostra adequadamente uma progressão, um mapa de progressão como o CIRRUS mostra. Então, o único certificado é o CIRRUS, por isso que ele é usado. Tá? É o que eu faço no consultório. Por isso que eu faço o acompanhamento das fibras nervosas. É muito mais confiável.
Só antes de falar, então ele fez, para usar o OCT, ele fez a espessura macular central, o cubo macular, né, que a gente chama, a espessura da camada de fibras nervosas peripapilar, e ele faz o cubo macular porque a espessura central da mácula é que permite com que você meça, lá colocando uma das fórmulas, você meça também a camada de células ganglionares. Então, ele fez a medida tanto de camada de células ganglionares como camada de fibras nervosas. Ok? Aqui, ó, para quem não tinha visto, ele coloca aqui, ó, na legenda dessa tabela, a retinopatia diabética e a gradação de acordo com o DSS, que é o Severity Scale of Retinopathy Disease. Então, ó, é entre não ter retinopatia, mild, que é quando só tem microaneurisma, moderada, quando você tem mais que microaneurisma, mas menos do que a severa, quando você tem hemorragias, hemorragias nos 4 quadrantes, Venus BID em 2 e IRMA em pelo menos um dos quadrantes, tá? Então essa é a classificação de retinopatia diabética mais atual. E nessa tabela 1 aqui é interessante que ele coloca as características de baseline, e aí vocês veem, eu sempre sublinho, né? Os que têm significância estatística para análise são a duração do diabetes, o nível de hemoglobina glicada, a espessura da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas, entre os grupos. A gente não está falando durante o tempo, tá? Fazendo um geral desses grupos, do baseline, as diferenças entre os grupos que são estatisticamente significativas são a duração, porque, lógico, você tem aqui, ó, no grupo sem retinopatia diabética, 7 anos de evolução contra 13 dos que já tinham retinopatia diabética, o nível de glicada 6,9 contra 8 já faz diferença, logicamente não aplicável, porque aqui é o grupo normal, e a camada de células ganglionares e fibras nervosas significativamente menor, já de início, de baseline, no grupo que tinha retinopatia não proliferativa. Ok? Logicamente, isso vai ser avaliado depois pela evolução. Quando você faz os cirros, eles só aceitaram exames, e repetiam, se fosse o caso, que tinham força de sinal acima de 7. Quem já trabalha com cirro sabe disso, ele dá nota, né, para as suas imagens. Então, acima de 7 é um exame confiável, abaixo disso, ou seja, por uma opacidade de meios, ou por qualquer fator, um floater, uma catarata, uma má centralização, ele diminui a tua nota, então você tem que repetir, senão o exame não é confiável. Então tinha que ser pelo menos 7 em 10 a nota. A análise estatística, isso daqui eu só sublinhei para vocês lembrarem, eu já falei, era por escala de Snellen, eles converteram para logmar, porque como eu já expliquei da outra vez, o logmar anula qualquer viés de distância de medida, de tamanho de letra nas escalas de Snellen, se não for sempre o mesmo projetor. E eles fizeram, aí que é interessante para quem nunca ouviu falar, um teste estatístico que é muito importante para variáveis contínuas e para múltiplas variáveis, né? Quando você está analisando, por exemplo, eu só quero saber a quantidade de fibras nervosas que perdeu. Você pode analisar por uma análise longitudinal de variável e uma variável contínua, tá? Se você quer interpretar várias variáveis juntas, ou seja, múltiplas variáveis contínuas, você tem que fazer uma análise de variância. E aí esse teste ANOVA, com o complemento do teste de Bonferroni, serve para você poder avaliar vários dados que sejam influenciados por vários dados demográficos. Você quer analisar o desfecho a partir da concomitância de vários dados demográficos ou de exames. Então você tem que colocar um teste que avalie a continuidade da variável pelo tempo, ou seja, a perda de fibras nervosas, por exemplo, em 3 anos, e isso se tem influência de idade, hemoglobina glicada, a doenças. Então aí você faz testes de análise de variância. Tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, quando ele vai para os resultados, e aqui a gente já pode analisar a tabela. Essa tabela aqui é muito boa, eu já falei para vocês, né? Tabela boa e gráfico bom facilitam tua leitura no trabalho. Então, se vocês olharem aqui, ó, na média total, o p-valor é significativo
controle, sem retinopatia diabética, retinopatia diabética não proliferativa, vocês veem que, no geral, no terceiro ano, você tem uma diferença significativa, desde o primeiro, segundo e terceiro ano, entre os grupos, tá? E você tem uma variação com p-valor significativo maior nos grupos que tem retinopatia, não tem retinopatia, e o que tem retinopatia não proliferativa. Ou seja, houve uma diferença significativa no decorrer dos 3 anos dentro do grupo. Aqui já menos. O grupo de 96 foi para 95, já não tem uma variação tão grande, que condiz com um paciente normal que não tem uma velocidade de perda tão grande. Quando a gente vai jogar isso para os segmentos, vai bater com o que ele explica no texto, segmento superior e segmento inferior da camada de fibras nervosas tiveram mais alterações. Se você olhar o segmento nasal e o segmento temporal, mas principalmente o segmento nasal, p-valor de 0,5, de 0,33, p-valor não significativamente estatístico. Só no final do terceiro ano é que você teve diferença no segmento nasal. Então, a ordem de perda, ele vai falar isso no texto, você tem que prestar atenção, então já fica o lembrete. Como é que eu vou analisar camada de fibras nervosas no meu OCT num paciente diabético, seja ele com retinopatia diabética ou não? Eu vou ficar de olho no segmento superior e no segmento inferior, principalmente, e acompanhar se eles perdem nesse segmento. São os primeiros a perder fibras no paciente diabético. Ou seja, a neurodegeneração diabética começa no segmento superior e inferior do nervo óptico. Ok? Eles colocaram no estudo 122 pacientes com diabetes, 82 normais, 40 desses indivíduos foram excluídos por N fatores, e do total de 164 participantes, 101 ficaram no grupo de diabetes e 63 no grupo controle. Tá? Eles foram medindo a espessura de fibras nervosas a cada visita. E a espessura de fibras nervosas do superior e inferior, como eu acabei de falar, mostraram redução durante o tempo em todos os grupos. Tá? Então foi o que eu mostrei. A maior perda é sempre superior e inferior, nos 3 grupos e durante o tempo, comparando os grupos entre si. Quando você compara os 3 grupos em cada visita, as diferenças foram inicialmente no geral, na camada de fibras nervosas geral, número total, superior e inferior. Na visita do terceiro ano, só no final de 3 anos, é que você começou a ter diferenças significativas em todos os segmentos, nasal e temporal também. Então, como eu acabei de falar, frisando novamente, logo de início, prestar atenção no segmento superior e inferior. E durante o tempo, vai se perdendo também nasal e temporal. Essa regra não só é nesse trabalho, como em quase todos os outros trabalhos que estão publicados na literatura falando de perda de fibras nervosas em pacientes diabéticos. Tá? Aqui, o gráfico de box plot, né, de caixas, é muito interessante, aqui representa bem. Grupo controle é em verde escuro, aqui o creme é o grupo sem retinopatia diabética e o grupo com retinopatia diabética. Como é que eu interpreto? Eu vejo essas caixas, esses traços, esse monte de bolinha. O que isso quer dizer? Como é que eu interpreto isso? Se você olha no baseline, já tem uma tendência pela caixa, você vê que a mediana, que é esse traço no meio, e a caixa está mais abaixo no grupo que tem retinopatia diabética não proliferativa. Por que a caixinha é menor no grupo sem retinopatia diabética? É só ir lá na amostra. A amostra é menor no grupo que não tem retinopatia diabética. No final do primeiro ano, o grupo que não tem diabetes praticamente se manteve. O grupo sem retinopatia diminuiu muito pouco. E o grupo com retinopatia diabética baixou mais. Quando você analisa no segundo ano, praticamente se manteve, baixou, praticamente se manteve, baixou um pouquinho mais. Mas ainda está mais ou menos estável. Quando chega no terceiro ano, baixou mais. Aqui, ó, praticamente nada. E aqui um pouquinho mais do que no segundo ano. Então, pela evolução das caixas, você vê que a caixa que desce mais é a caixa da retinopatia não proliferativa. Então, é o grupo que perde mais. É assim que se analisa um gráfico de box plot. Tá? Eu já pedi. Fala. Os pontinhos fora da caixa são aqueles que puxaram a caixa mais para baixo e os que estão dentro são os que mantêm a caixa mais na média. Seria isso? Perfeito. Os pontinhos que estão dentro da caixa correspondem à mediana. Tá? São estatisticamente, são os que dentro do cálculo estão próximos, aí eles têm um intervalo de confiança, isso é estatístico, ele nem cita aqui, daqueles que não fogem do intervalo de confiança dentro da mediana. Então, você tem, por exemplo, tem paciente no grupo não diabético que tem a espessura de fibras nervosas de 120, mas tem gente também não diabética que chega a ter menos de 80.
entendeu? Que poderia ser considerado como um grupo de retinopatia, entendeu? Por exemplo. Então tem os extremos. Os extremos estão fora da caixa. E aí ele mostra os limites dos extremos. O limite superior é parecido, mas o limite inferior da caixa de não proliferativa, de retinopatia diabética não proliferativa, é sempre o extremo. Nunca os outros chegam ao extremo dele. Entendeu? Uhum. Ou seja, a retinopatia sempre é pior. Mais ou menos quer dizer isso. Interessante, né? É assim que se analisa. Bom, a taxa de redução estimada da espessura da camada de fibras nervosas no grupo controle foi de 0,35 micrômetros por ano. No grupo sem retinopatia diabética, 0,92. E no grupo com retinopatia diabética, 1,16. Bem maior. Então, se a gente tem uma taxa normal de 0,35 micrômetros ao ano, isso qualquer paciente, qualquer um de nós vai ter isso durante a vida, principalmente acima dos 40, 50 anos. O grupo com diabetes teve uma aceleração de praticamente 0,35, 70, quase 3 vezes. Mais ou menos 3 vezes mais. Ele fala isso daqui depois, né? Ó, é de 3,3 vezes e o grupo sem retinopatia diabética de 2,9 vezes a taxa de aceleração do pessoal normal. Entretanto, o que ele fala aqui, entre os dois grupos de diabetes, com retinopatia ou sem retinopatia, essa taxa de aceleração foi mais alta no grupo que tinha retinopatia, mas não com significância estatística, não tão mais importante, entendeu? Os dois perdem. Só que perde mais, é lógico, com o passar do tempo, desde o começo, quem tem retinopatia diabética. É isso que ele quer dizer. Bom, aí a gente começa agora a discussão. Todo mundo entendeu até aqui os gráficos, as tabelas e tudo? Se alguém tiver dúvida, me interrompe aí. Só vou perguntar de novo, eu não sei se entrou, se não entrou. Quem foi que sugeriu? Eu não sei se já entrou ou não entrou. Se não entrou, tudo bem. Alguém sugeriu esse artigo para a gente em algum momento e eu não sei se alguém está aí. Se tiver, me fala. Se não tiver, tudo bem. Calma aí, alguém respondeu aqui. Ah, não, está perguntando aqui, ó. Ótimo. Quanto tempo mesmo do início da diabetes? O grupo que tem retinopatia diabética, já desde o primeiro ano, já perdia fibras nervosas mais, consideravelmente, estatisticamente mais, significativamente, do que o grupo controle. Desde o primeiro ano, tá? Ao final de 3 anos, é que você já perdia desde o início, desde o primeiro ano, você já perdia na parte superior e inferior. Ao final de 3 anos, a perda já era global, em todos os quadrantes. Tá? Então a diferença já existia desde o primeiro ano. Ok, já entendeu. Renata está falando que acha que foi Elaine. Não me lembro, pode ter sido. Mas eu acho que não foi. Eu acho que foi alguém da plateia que estava assistindo e perguntou. Mas tudo bem. Então, na discussão ele começa a falar. A taxa de redução na espessura foi de 2,9, 3,3 vezes mais rápido no grupo sem retinopatia diabética e com retinopatia não proliferativa, respectivamente em relação ao grupo controle. Então, quanto a isso, o diabetes, independente da retinopatia diabética, isso é importante, tá? Tópico importante, é um fator de impacto importante na redução da camada de fibras nervosas peripapilares durante o tempo. Ou seja, a glaucoma diminui a camada de fibras nervosas durante o tempo? Diminui. Diabetes diminui? Também. Independente de você ter lesão vascular, tá? E isso chama neurodegeneração retiniana diabética. Isso é um conceito que há 5, 6 anos não existia e hoje em dia a gente sabe bem. E aí ele começa a explicar, para quem não entende muito isso. Na retina, você tem várias células, né? Por isso que ele fala que uma coisa puxa a outra. Porque se vai avançando a retinopatia diabética, é lógico que a taxa de perda de fibras nervosas é maior. Por quê? Você tem um entrelaçamento, a retina é toda conectada. Todas as células se comunicam através das camadas plexiformes. Então aqui, ó, as células vasculares, gliais e neuronais são conectadas pelas unidades neurovasculares, células amácrinas e neurônios. Isso mantém a homeostase do funcionamento normal da retina. E isso produz também e faz parte da barreira hematorretiniana e da sinalização neuronal, né, da descarga neuronal e sinalização pelas células de conexão, ganglionares e etc.
Isso, em paralelo, ocorre com a neurodegeneração retiniana. Quando você tem o diabetes, você começa a ter um afinamento da retina interna, por conta da apoptose, que já é programada, e da gliose reativa, por conta da reação inflamatória que é produzida pelo diabetes. E isso a gente já vê desde o início, tanto no ERG, perda de adaptação no escuro, perda de sensibilidade ao contraste, achado de microperimetria, tudo isso você pode ter desde o início do diabetes, só que é muito mais sutil quando você já tem a retinopatia, que aparece mais, é lógico. Mas como os tecidos são todos conectados, é normal que você tenha, em determinado momento, um pareamento da lesão vascular com a lesão neuronal. Aí as duas andam juntas, uma traz a outra junto. Aqui eu sublinhei em roxo, quando ele fala da análise da plexiforme interna com a camada de células ganglionares. Por que eu sublinhei? Aí não é um erro do artigo, não, mas talvez uma pena. A gente falou no início que você consegue medir a camada de células ganglionares pelo OCT, nos cirros. Ok. Já tem trabalhos prévios que mostram que você tem diminuição das células ganglionares no OCT. Igual a gente tem, por exemplo, na esclerose múltipla. Paciente com esclerose múltipla, os neuros mandam muito hoje em dia OCT para a gente, porque um dos sinais mais precoces é perda de célula ganglionar no OCT. Ele fala disso tudo, ele faz as medidas de célula ganglionar, e até agora, alguns de vocês viu ele analisar a espessura das células ganglionares? Não. Então, por que ele não fez? Ele tinha os dados, ele tem literatura de base para isso, e simplesmente ele não colocou nos resultados. Não entendi. Ele fala isso. Então, isso seria um erro, se você for avaliar como metodologia do estudo, quando você fala quais são os objetivos do seu estudo. Fazer a análise da diminuição da espessura da camada de fibras nervosas e de células ganglionares em pacientes diabéticos. A tua conclusão tem que ser qual? Houve um aumento, houve uma diminuição, não houve nada na espessura da camada das células ganglionares e células nervosas, de fibras nervosas. Ou seja, você fez uma pergunta na introdução que você não respondeu na conclusão. Isso é um erro metodológico. Tá tudo bem, só sublinhei, ele podia ter falado, ele deve ter esses dados. Mesmo que não desse em nada, não aconteceu nada, legal. Mas ele mediu, pô. Então por que ele não falou? Aí ele continua falando dos fatores associados. Né? A hiperglicemia é um gatilho dos processos metabólicos. Expliquei que é o que vai ativar a célula glial, a apoptose maior. E a glicosilação lipídica de proteína vai levar à produção de radicais livres, que são as espécies oxidativas. É isso que gera o dano neuronal. Tá? Então, basicamente, a hiperglicemia faz a glicosilação de proteínas e lipídios, e é essa glicosilação que vai gerar, pela reação inflamatória, liberação de radicais oxidativos, que são os radicais livres, que em qualquer parte do corpo é o que causa lesão celular em geral, neuronal no caso da retina. Vou voltar aqui. Quando ele avalia a diferença entre os dois grupos, quanto à espessura total, né, geral, e dos segmentos inferiores, depois de 3 anos, isso acontece provavelmente porque você tem um dano metabólico e isquêmico, isso também no superior, é porque ele não sublinhou aqui, no grupo de retinopatia. A gente já falou disso. Quando ele vai fazer uma análise aqui, por exemplo, quando ele faz uma análise de cada taxa estimada de redução da camada de fibras nervosas no modelo linear. E quando ele faz isso, ele vê que o p-valor entre os grupos control versus não retinopatia, control contra retinopatia não proliferativa e retinopatia contra retinopatia não retinopatia, retinopatia não proliferativa. Você vê que o p-valor é só do controle contra os outros. Entre eles não tem uma significância estatística na taxa de progressão. Quando ele vai fazer aqui uma análise multivariada, aí que entra aquele teste ANOVA com Bonferroni que eu falei no início, aí ele consegue constatar que, de acordo com toda a espessura, alguns fatores que ele fala aqui no p-valor, menor que 0,01, 0,05 no caso, a duração do diabetes, a espessura basal da camada de fibras nervosas e o tempo de follow-up foram fatores significativos para diminuir
a espessura da camada de fibras nervosas ou para aumentar a taxa de redução. Então, quanto mais tempo de diabetes, mais risco de perda de fibras nervosas. Quanto menor a camada de fibras nervosas, a espessura no baseline, maior tendência à perda, tá? Perde mais. E quanto maior o follow-up, ou seja, com 1 ano foi um resultado, com 2 anos, com 3 anos é mais, se for medir com 5 anos, com 10 anos vai ser mais. Tá? Então, o tempo de duração do diabetes, o tempo de follow-up é importante. Por isso, se puder, faça sempre um CT de baseline, medindo fibras nervosas num paciente com diabetes, independente de retinopatia diabética. Nesse estudo, ele fala de novo da taxa de redução da camada de fibras nervosas foi maior no grupo de retinopatia não proliferativa do que em relação aos outros, principalmente em relação ao grupo controle. Outras formas de patogênese ocorrem durante a retinopatia diabética, como quebra da barreira hematorretiniana e inflamação. Isso é importante que ele está citando aqui. Podem diminuir a redução, a taxa de redução na espessura, e muitos desses pacientes foram eliminados. O que ele quer dizer? Quem já fez OCT sabe, se você começa a ter edema de mácula ou microaneurismas peripapilares com algum tipo de edema, quando você faz a medida do OCT, falsamente, aumenta a espessura da camada de fibras nervosas, porque o OCT não consegue diferenciar perfeitamente quem é fibra nervosa e quem é tecido conectivo ao redor. Então, falsamente, quem tem, por exemplo, o cara pode ter glaucoma, sempre teve uma camada de fibras nervosas de 79. Aí, de repente, ele faz um tumor intracraniano e faz o edema de papila. Tá? Então, aí você vai ver a camada de fibras nervosas sobe para 120. E esse cara melhorou? Não. Ele tem um edema ao redor do disco óptico. Então, sempre ficar atento se isso tender. A tendência é diminuir. A taxa de redução é contínua. Se aumentar, é outro alerta. Será que já não tem vasculopatia? Será que já não tem inflamação? Então, mais um alerta. Aí sim, você pode lançar a mão da angiografia fluorescênica. Ok? Então, ficar atento a isso. Entenderam esse conceito? Ou ficou confuso? Interessante o que você falou, né, Japão? Tem que ficar atento. Tudo é detalhe, cara. Tudo é detalhe. Se a gente não for detalhista, como oftalmologista, como médico, a gente deixa passar, a gente não se diferencia. Aí é todo mundo igual. Então, quando você presta atenção no detalhe, é que você faz a diferença. Isso para diagnóstico, para cirurgia, entendeu? Para tudo. A mudança na espessura da camada de fibras nervosas, durante o tempo, ela vai diminuindo. Em glaucoma, por exemplo, a taxa, você vê, a taxa em retinopatia diabética não proliferativa é de 1,16 contra 1,43 em glaucoma, por exemplo. Na alta miopia também, você tem uma redução de 1,69. Aí você fala, pô, por que na alta miopia tem? Porque você tem um espalhamento muito maior, tanto das células da retina em geral, né, porque a miopia você faz crescer, expandir a retina, como na disposição da camada de fibras nervosas. Você começa a espaçá-las e diminuir a concentração. Então é uma coisa mais anatômica, né, de você perder. Não é que o automíope vai ficar cego porque perde fibra nervosa, não. Mas ele perde muito mais porque você tem uma expansão da retina inicial e depois, com o tempo, a retina vai ficando frágil. É como se fosse uma degeneração retiniana precoce. Nos automíopes é muito comum. Então, por isso que você tem que tirar esses pacientes quando vai fazer comparação, tá? Porque a perda deles, você tem que tirar no estudo. Mas, o que ele quer dizer aqui, eu acho que ele fala na outra página. Ele vai falar aqui na outra página. Pacientes glaucomatosos e automíopes, você tem que ficar mais atento ainda, porque além da taxa de progressão normal, 0,35, mais a taxa de progressão do diabetes, 1,16, você vai ter acrescido a taxa de progressão do glaucoma e a taxa de progressão da automiopia. Então, um automíope com glaucoma, não é comum, né? O automíope geralmente não é muito sujeito a glaucoma. Mas o automíope com glaucoma e retinopatia diabética, a tendência a ter neurodegeneração retiniana diabética é muito maior. Porque ele tem vários fatores incluídos. Tem umas perguntas aqui, calma aí. Mariana, depois de realizado o ACT baseline dos seus pacientes com retinopatia não proliferativa, com bom controle glicêmico, requer nova ACT quando? Para avaliar essa progressão da perda de camadas de fibras nervosas. Anual? Anual, Mariana. Agradecer a Mariana também, a Mariana é assídua nas discussões, sempre perguntando, sugeriu o artigo da terça-feira de membrana. Muito bom, Mariana. Mas respondendo a tua pergunta, obrigado aí pela participação de sempre. Respondendo a tua pergunta, uma vez por ano. Se ele estiver bem controlado, uma vez por ano, como foi feito nesse estudo.
tá? Não tem necessidade de você fazer mais do que isso, não. Tá? A progressão também não é tão rápida assim. Como ele mesmo falou, essa taxa de progressão é por ano. Entendeu? Micras por ano. Então, não precisa fazer toda hora. Agora, se começar a evoluir para retinopatia diabética, não só você vai fazer OCTs mais frequentes para rastrear edema, como vai fazer angiografia, fluoresceína e tudo mais. Então já muda. Mas há uma maneira a mais de você discutir com o paciente o controle dele, assim como discutir com o endócrino, com o clínico, sobre qual vai ser o controle dele. Então o paciente, por exemplo, está lá com um controle razoável. Tá? Está com 130, uma glicada de 7, mas você está fazendo OCT, ele não tem ainda lesão vascular, ou só tem microaneurisma, mas ele está perdendo fibra nervosa ano a ano. Entendeu? Você tem que arrochar mais o diabetes dele. Porque quanto mais normal ele for, menor vai ser a taxa de progressão dele. Igual o glaucoma. Quanto menor, eu lanço a pressão-alvo. Quanto menor a pressão-alvo, mais controlado o paciente do glaucoma vai estar. Fala, Guilherme. E perdendo acima, perdendo na média da retinopatia, né? Não é naquela média do paciente normal, né? Para conversar com o endócrino, né? Exatamente. Ele está controlado, entre aspas, mas perdendo na média da retinopatia sem ser que é proliferante. 3, 4 vezes maior do que o paciente normal. Então, a tendência a perder visão é maior. Tá? O estudo, sempre no final, fala, né, das dificuldades e limitações. Deixa eu ver aqui, alguém mandou. Ivone. Oi, Ivone, tudo jóia? Ivone é um grande colega aqui nosso de retina do Rio. Prazer você aqui, Ivone. Atendi um diabético nessa semana com neurodegeneração retiniana mais severa que a retinopatia dele. Glicemia 240 e glicada 2,4. Esse aí é catástrofe total, né, Ivone? Esse, se não for alertado, vai progredir as duas coisas, né? A retinopatia e a neurodegeneração. Então, é aquele paciente que em breve vai começar a ter perda de campo, de sensibilidade ao contraste, entendeu? Então, esse é o mais grave. Esse tem que ser alertado, tem que ter uma análise multidisciplinar com endócrino e tudo, porque às vezes o que chama atenção só do retinólogo, é isso que eu quero que esse artigo mude na cabeça de quem está vendo e não conhecia o conceito, a lesão não é só vascular. Às vezes você olha e fala, o cara está com 12,4 de glicada, 240, mas pô, só tem microaneurisma, pô, tá tranquilo, pode voltar daqui a um ano. Esse não. Voltando à pergunta da Mariana, esse tem que ser acompanhado mais perto, porque esse vai perder uma taxa certamente maior do que o 1,16 que foi mostrado nesse artigo, que 1,16 foi em paciente com razoável controle. Tá? O Japi, então, e o que a gente vê hoje em dia, inclusive da parte dos endócrinos, da clínica médica, parece que está descendo cada vez mais, né? O sarrafo para retinopatia diabética, o controle, assim, o cuidado, vai descendo cada vez mais os níveis de glicemia, né? Para poder evitar a doença. como para outras doenças, né? Hipercolesterolemia e outras, né? Quanto mais precoce for, melhor, né? Apesar da gente ter hoje em dia uma capacidade muito maior de exame, né? De tratamento, igual o papo do Covid, né? Se ficar em casa, você não pega. Então, é o sarrafo mais baixo. É você ficar em casa. Sarrafo mais baixo é você ter uma glicose abaixo de 100 e uma glicada abaixo de 5,7. Aqui só, desculpa, outra pergunta. Renata perguntando. Renata está sempre também, Renatinha. Além do controle do diabetes, existe algo para retardar a neurodegeneração da perda de camadas nervosas? Não. Não. Nada. Só o controle do diabetes. Comprovadamente só. Tá? Alguém está brincando aqui comigo, falando eu não perdoa, né? Tá brincando aqui comigo, eu falei de confinamento e falando, e você aí fora de casa, hein? Ó, eu tô na varanda, tá? Ó, só para mostrar, a rua tá ali, ó. Eu tô aqui em cima, tá? Não estou na rua. A Mihaly perguntando aqui também. A Mihaly já falei também de outras vezes, minha eterna veterana. Você acha que o OCT tem valor nos pacientes automíopes para medir CFM? Quando eles têm glaucoma, tem muito falso negativo. Sim, perfeito, Mihaly. Principalmente no míope, no alto míope, tem muito falso. É difícil medir a camada de fibras nervosas, mas veja bem, você consegue medir. E eles excluíram, vou falar duas coisas diferentes. Eles excluíram do estudo porque, para você fazer a comparação entre grupos,
dá muito falso positivo ou negativo no automíope e no glaucoma. Porém, interpaciente, ou seja, o paciente X com alta miopia ou com glaucoma fazendo o baseline, você vai ter como compará-lo contra si mesmo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Então, o fato de ser automíope e glaucomatoso não invalida você fazer o OCT. Pelo contrário, você tem que fazer também porque eles vão perder mais, além das doenças que já têm. Só que você não consegue compará-los com outras categorias. Entendeu? O problema do paciente que você está vendo no consultório, você resolve. Você só não consegue colocar isso num modelo estatístico para comparar entre grupos. Bom, voltando aqui, ó. Então ele fala das limitações do estudo e dificuldades, né? Se os pacientes de diabetes são jovens, com uma redução de camadas de fibras nervosas durante um tempo grande da vida, é muito maior a tendência deles de perderem do que os pacientes idosos. Lógico, eles têm mais tempo de vida à frente. Se eles têm alguma outra doença, tipo glaucoma, ou neuropatia óptica, ou até alta miopia, que aumenta a taxa de redução, isso pode ser acelerado. Entra o que eu acabei de falar. Então, os médicos têm que estar alertas contra esses pontos quando tem que considerar as reduções no tratamento dos pacientes. O que ele quer dizer? Porque a Mireille acabou de perguntar. Você tem que levar em conta se ele é jovem, se ele é automíope, coisas piores, né? Se ele é jovem, se ele é automíope, se ele tem glaucoma, se ele tem alguma doença, uma neuropatia óptica. Que esse paciente, além da taxa do diabetes, eles vão ter outras taxas que vão agravar, acelerar a perda deles. Entendeu? Não quer dizer que vai ter falso positivo ou falso negativo, isso vai anular, vai ter. Mas não invalida você segui-lo. O problema é o contrário, eles vão ser piores. Eles têm que ser